Hoje vamos falar sobre algo que todos nós enfrentamos: a tentação. Ninguém está imune a ela, nem pastores, missionários, nem mesmo grandes homens e mulheres de Deus da história. Mas a boa notícia é que podemos vencer. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 3. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Vou compartilhar 10 dicas práticas com histórias reais de homens e mulheres de fé, além de argumentos profundos de John Smith, o fundador da Igreja Batista. Dica 1. Reconheça que você não está sozinho. Muitas vezes, pensamos que nossas tentações são únicas, mas todos enfrentam batalhas semelhantes. Martinho Lutero dizia que às vezes sentia como se o próprio inimigo estivesse em seu quarto, mas entendia que a tentação era parte da jornada espiritual. Quando você entende que outros já passaram pelo mesmo, isso tira o peso da culpa e traz esperança. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Dica 2. Ore e busque força em Deus. John Bunyan, autor de Peregrino, foi preso por 12 anos. Ele poderia ter sido solto se negasse sua fé. Sua oração constante lhe deu forças para resistir. A tentação enfraquece quando dobramos os joelhos. Argumento de John Smith: a oração é o alicerce da vida santa. Sem ela, o coração é campo aberto ao pecado. Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Dica 3. Afaste-se das ocasiões de pecado. José fugindo da esposa de Potifar. Gênesis capítulo 39. Ele não debateu, não negociou, apenas fugiu. Jovem cristão que deixou de frequentar festas para não recair em vícios. O erro de muitos é brincar com o perigo. John Smith pregava que o verdadeiro arrependimento inclui mudança de ambiente e de práticas. Dica 4. Tenha apoio de irmãos na fé. Os primeiros batistas, liderados por John Smith, enfrentaram perseguições religiosas na Inglaterra. Eles se reuniam secretamente para se fortalecerem mutuamente. A tentação cresce quando estamos sozinhos. No apoio mútuo, encontramos força. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Dica 5. Substitua hábitos ruins por bons. Jovem viciado em jogos de azar foi discipulado em uma igreja batista. Abandonou o vício, passou a ajudar em projetos sociais, dizendo: descobri alegria maior em servir do que em apostar. A tentação não deixa vazio, ela sempre quer ocupar espaço. Por isso, troque o hábito destrutivo por algo edificante. O coração humano é como um campo. Se não for semeado com a palavra e boas obras, as ervas daninhas do pecado dominarão. Dica 6. Alimente sua mente com a palavra. David Brainerd, missionário batista, enfrentava depressão profunda e tentações de desistir. Ele recitava a palavra diariamente para renovar a mente. O inimigo sempre ataca com mentiras, mas a palavra é a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, verso 17. Salmos capítulo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Dica 7. Lembre-se das consequências do pecado. Um pastor quase destruiu sua família por cair em adultério. Mais tarde, testemunhou que lembrar do impacto em seus filhos foi o que o ajudou a resistir às tentações seguintes. O pecado promete prazer, mas sempre cobra caro.
John Smith alertava que o pecado é doce na boca, mas amargo no estômago. Dica 8. Mantenha sua vida ocupada em boas obras. William Carey, missionário batista chamado pai das missões modernas. Seu tempo era todo dedicado a traduzir a Bíblia e evangelizar. Isso mantinha focado em propósitos maiores. Quando estamos ocupados em servir a Deus, temos menos tempo e espaço para a tentação. Tiago capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Dica 9. Tenha paciência e perseverança. John Smith ensinava que a fé é provada com perseverança. A tentação não some de um dia para o outro. Ela se repete, mas a vitória é construída ao longo da vida. Cristão que lutou contra vício em pornografia. Ele caiu algumas vezes, mas perseverou em oração, discipulado e jejum, até alcançar a vitória. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Dica 10. Dependa da graça de Cristo. Charles Spurgeon, pregador batista, lutava contra crises emocionais e tentações de desistir do ministério. Ele dizia: quando me sinto mais fraco, descubro que a graça de Cristo é mais forte. A vitória final não está em nossas forças, mas em Cristo. Segundo aos Coríntios capítulo 12, versículo 9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você pode vencer a tentação porque Deus é fiel e já preparou o escape. Comente aqui qual dessas dicas mais falou ao seu coração. Inscreva-se e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa vencer tentações.